Bom dia, graça, paz e bem a todos e todas, a você que está aí também nos assistindo pelo nosso canal do YouTube. Obrigada, Del. É tão bom ver rostinhos aqui que a gente faz tempo que não via, matar a saudade, né, Messias, Amanda? Sei que vocês já foram apresentados aqui, mas é importante porque a gente também teve uma caminhada aí no início, né, da nossa igreja, e eles estavam aqui presentes, foram dar uma voltinha por aí, e hoje estão aqui nos visitando novamente. Sejam bem-vindos, viu? Eu queria conversar com vocês hoje sobre o início da igreja, sobre onde tudo começou. E aí eu quero ler com vocês, e vai ser uma leitura um pouquinho mais extensa hoje do que eu estou acostumada a fazer, porque geralmente eu gosto de pegar um versículo-chave e destrinchar a mensagem por ali. Mas essa semana, aliás, tem 2 semanas que eu já venho pensando nesse tema, e eu acho que para abordar, para explanar, para deixar um pouco mais claro, não dá para ser feito de um textinho apenas, né, de um versículo apenas. A gente precisa entender o contexto de como foi essa formação, né, de as abordagens, o que foi feito, o que não foi. E lá em Atos, eu vou ler um trecho de Atos 1 e um trecho de Atos 2. Atos 1 mesmo, do versículo 1 até o versículo 26. E depois do 2, a gente vai ler do 42 ao 47. Prezado Teófilo, no primeiro volume deste livro, escrevi a respeito de tudo o que Jesus começou a fazer e a ensinar até o dia em que ele se despediu dos apóstolos, aqueles que ele havia escolhido por meio do Espírito Santo e foi levado ao céu. Depois de sua morte, ele se apresentou vivo a eles, em diferentes lugares, por um período de 40 dias. Nesses encontros, face a face, ele os orientou sobre assuntos concernentes ao reino de Deus. Entre os encontros e refeições, ele os aconselhou a não deixar Jerusalém, mas a esperar pelo que o Pai prometeu, a promessa que vocês ouviram. A esperar pelo que o Pai prometeu, a promessa que vocês ouviram de mim. João batizou com águas, mas vocês serão batizados com o Espírito Santo, e isso acontecerá logo. Na última vez em que se reuniram, eles perguntaram: Mestre, o Senhor vai restaurar o reino de Israel agora? Chegou o momento? Ele respondeu: Vocês não devem tentar descobrir a hora. Determinar o tempo é responsabilidade do Pai. Vocês vão receber o Espírito Santo, e quando ele vier, vocês serão minhas testemunhas em Jerusalém, por toda a Judeia e Samaria, e até mesmo nos confins da terra. Essas foram as suas últimas palavras. Enquanto observavam, ele foi levado e desapareceu numa nuvem. Eles ficaram ali olhando para o céu vazio, e de repente 2 homens vestidos de branco apareceram e disseram: Galileus, por que estão parados olhando para o céu? Este mesmo Jesus que vocês viram ser levado para o céu, voltará, tão certo e misteriosamente quanto partiu. Eles deixaram o Monte das Oliveiras e voltaram para Jerusalém. Distante dali, cerca de 1 quilômetro. Foram para a sala que usavam como local de reunião e que ficava no andar superior de uma casa. Pedro, João, Tiago, todos os discípulos. Eles concordaram em permanecer ali unidos em oração, incluindo as mulheres também, que estavam ali, a mãe de Jesus, Maria e os seus irmãos.
Enquanto estavam ali, cerca de 120 pessoas, Pedro começou a dizer-lhes, isso já há um tempo, tá? Depois. Amigos, há muito tempo o Espírito Santo falou por meio de Davi sobre Judas, que se tornou o guia dos que prenderam a Jesus. As Escrituras tinham de ser cumpridas. Judas era um de nós e tinha lugar designado neste ministério. Vocês sabem que ele aceitou aquele suborno maldito, comprou um pequeno terreno e teve um fim trágico. Sua barriga se rasgou, as suas vísceras se espalharam. E todos em Jerusalém sabem disso e chamam o lugar Campina do Assassino. E conforme lemos no Salmo, que seu lugar fique deserto, de modo que ninguém more lá. E também o que foi escrito depois, que o outro assuma seu posto. Judas deve ser substituído. E deve ser alguém do nosso grupo, alguém que está conosco desde o tempo em que Jesus foi batizado por João, até o dia de sua ascensão, sendo também testemunha da sua ressurreição. Eles indicaram 2 nomes, José Barsabás, apelido de Justo, e Matias. Então oraram, se reuniram ali, oraram, pediram a Deus, e aí fizeram um sorteio, e dentro desse sorteio, quem foi sorteado foi Matias. Matias foi escolhido e se juntou aos 11 apóstolos. Agora em Atos 2:42. Naquele dia, cerca de 3.000 pessoas foram convencidas por aquela palavra, batizadas e arroladas. Elas passaram a seguirem o ensino dos apóstolos, a vida em comunidade, a refeição comunitária e a prática da oração. Todos ficaram perplexos com os sinais e maravilhas realizados por meio dos apóstolos. Os crentes viviam numa harmonia maravilhosa e tinham tudo em comum. Vendiam o que possuíam e deixavam os recursos à disposição para atender às necessidades de quem precisasse. Eles seguiam numa disciplina diária de culto no templo, seguidos de refeições nas casas, e cada refeição era uma celebração vibrante e alegre, com muito louvor a Deus. O povo da cidade apreciava o que via. Todos os dias o número deles aumentava e Deus acrescentava os que iam sendo salvos. Eu trouxe essa palavra e eu quis trazer esse texto porque hoje em dia a gente vê muita gente decepcionada com a igreja, né? E eu vejo que hoje a gente percebe que as pessoas, elas creem em Deus, né? Porque crer em Deus hoje não é o problema. Não é o problema. Elas creem em Deus, elas acreditam em Jesus. Mas o problema é onde elas vão viver essa fé. Porque assim, a fé dessas pessoas resiste, mas a instituição cansa. E não é por falta de oração, até de organização, mas é pelos excessos de feridas com que as pessoas que a igreja causa para as pessoas, né? E aqui é curioso que a Bíblia, ela começa a história da igreja não com poder, não com triunfo, não com uma coisa perfeita, não com uma instituição estruturada. Ela começa Pronto? Aí. Ela começa a igreja com ausência. Com ausência. E aí a gente vê, hoje em dia, ao mesmo tempo, templos lotados e ruas cheias de fome. Gente morrendo de fome.
cultos transmitidos com alta definição, enquanto a dignidade humana segue em baixa resolução. Igrejas crescendo em patrimônio, enquanto comunidades ao redor afundam em abandono. E aqui eu não estou falando, gente, de casos isolados, não. Aqui a gente está falando de um sistema adoecido, né? Denúncias recorrentes de abusos espirituais, lideranças envolvidas em escândalos financeiros, uso da fé para manipulação emocional, política, econômica, né, o silenciamento das pessoas, de mulheres, de pessoas LGBTs, de pessoas negras, né, o esvaziamento, né, o afastamento de pessoas pobres. Então, a gente percebe a falha que a igreja vem causando ao longo do tempo. E aí eu acho que a gente precisa trazer à memória de quando foi o começo dessa igreja, né? E para a gente, a igreja, ela é um lugar, ela é apresentada para a gente, deveria ser, né, como um castelo de proteção, né? Dentro do, onde, e na época, eu estou dizendo antes, ela vinha desse patamar, né, de castelo de proteção. Porque antes era assim, dentro estavam os salvos e fora o mundo perigoso, né? E aí, na nossa época, anos 80, 90, eu digo que assim, tudo era pecado, tudo não se podia fazer, porque a gente tinha que estar dentro desse universo de proteção. Então, ir para o cinema era pecado. E visitar outras igrejas, outras denominações, também não era legal. Relacionamento fora da igreja, fora do seu contexto institucional, né? Se não era crente, não podia se relacionar com uma pessoa que era católica, ou com uma pessoa de outra religião, que isso era julgo desigual. Então, era sinônimo de quê? Deus não fazia parte disso. Deus não estava ali. E aí, o que a gente percebe é que o que deveria ser um espaço de proteção, ele virou um espaço de exclusão. O que, né, era visto como, o que tinha que ser um muro de um espaço de proteção, virou um muro de exclusão. Colocaram muros ali no meio. E começaram a excluir as pessoas. E eu conheço gente que não acredita mais nesse espaço igreja, que não acredita mais na instituição como igreja. Elas acreditam em Deus, como eu falei, e são pessoas conhecidas, pessoas amadas, mas a igreja perdeu o sentido para elas. Muita gente se afastou, não porque parou de amar Jesus, mas porque não conseguiu mais sustentar uma fé que parecia desconectada da vida real. Uma fé que falava do céu, mas ignorava a dor da terra. Uma fé que prometia salvação, mas não oferecia cuidado. E aí o resultado disso foi um desgaste profundo, uma descredibilidade na teologia, no testemunho. E aí, a gente viu, e ainda vê, a fé virar produto, o culto virar espetáculo, o púlpito virar palco, o evangelho ser usado para justificar abusos, intolerâncias, exploração, alianças perigosas com o poder político, né, comprometendo a liberdade de expressão da igreja, a liberdade de voz da igreja para falar sobre justiça. E aí Jesus vem, eles lembrando lá, na constituição da igreja, Jesus disse, vocês receberão força, vida nova, quando o Espírito Santo vier sobre vocês. E então, serão minhas testemunhas. Começando aqui, aonde estão,
e se espalhando pela cidade, pela região, atravessando fronteiras, até alcançar os lugares mais distantes. E aqui Jesus não está falando de testemunho, não. Aqui Jesus não está falando de espetáculo, não. Aqui Jesus está falando de presença no mundo, né? Não fuga do mundo. Está falando, ó, vocês vão receber o Espírito Santo e vocês vão começar a caminhar. E aí depois ele diz assim, depois de dizer isso, quando todos ainda tentavam compreender ele foi levado. E uma nuvem o envolveu, tirando-o de campo de visão. Então os discípulos naquele momento não viram mais Jesus. E aí é exatamente nesse ponto que a gente entra entre o sagrado que se afasta e a vida que continua exigindo respostas. Jesus some do campo de visão deles, e talvez essa seja uma experiência real nossa, atual também, né? Porque Jesus ainda importa, o evangelho ainda pulsa, mas a igreja já não é tão óbvia. E aí o texto diz que os discípulos ficaram olhando para o céu, tentando entender o que estava acontecendo. Tentando entender agora que Jesus não estava mais ali, visível. E essa cena é uma cena que, para mim, eu acho que é um espelho do nosso tempo. É um espelho, é uma imagem atual. Porque a gente olha para o céu, olhando como um sinal de fé, né? Mas também, olhar para o céu pode ser um sinal de paralisação. E aí a gente percebe que o sagrado, ele se afastou, mas a vida continua gritando por cuidados, por justiça, por sentido. E vem a pergunta: por que vocês estão olhando para o céu? E aí eu entendo, porque olhar assim demais, se a gente ficar olhando muito para o céu, esse olhar pode ser um olhar de fuga da responsabilidade, negação da realidade e infantilização da nossa fé. E isso acontece quando a gente percebe esses cultos que promovem vitória sem enfrentar a injustiça, né? A espiritualidade que ora muito, mas que se envolve pouco. Eu tenho irmãos e irmãs de coração, que às vezes essa época de carnaval, fica na igreja só orando, mas não se envolve com com os reais acontecimentos desse momento. Porque nesse momento existem muitas pessoas feridas na rua, existem muitas pessoas machucadas. E aí, por isso que às vezes algumas coisas perdem o sentido. Por que eu vou ficar só orando dentro da igreja, se eu posso estar lá fora abraçando pessoas que estão necessitadas do meu cuidado, do meu afago? Né? Por que eu fico na igreja, no templo, ali em relógio de oração? Porque muita gente faz isso, um relógio 24 horas de oração. E eu não estou dizendo que é errado, não é. Mas faz sentido para a nossa vida real? Ficar ali 24 horas orando? Ou o sentido maior é você acolher as pessoas lá fora? E aí também tem aquelas igrejas que fazem teologia de consolo. Teologia que só consola, mas que não transforma. E essa semana eu
fiquei meditando, e eu estava lendo o livro do Philip Yancey, o livro dele que é A Igreja, Por Que Me Importar? E aí, nesse livro, ele escreve a partir da decepção. E isso é importante dizer, porque ele não escreve como quem nunca foi ferido pela igreja, mas como quem decidiu não abandonar o evangelho por causa das falhas da instituição. E aí ele afirma que, sim, que a igreja frequentemente decepciona porque é feita de gente real, não de anjos. E a pergunta é, a igreja falhou? Falhou. A igreja falha? Falha, muitas vezes, e continua falhando, né? Mas a pergunta é, o que fazemos agora que o sagrado não nos protege mais da realidade? E aqui o texto é bem claro. Amadurecer, assumir responsabilidades e caminhar junto. E assim, Jesus não deixa nenhum manual pronto para a igreja ser constituída, né? Não deixa nenhuma estrutura definida, ele não deixa nenhuma promessa. A única coisa, aliás, que Jesus deixa é a promessa de responsabilidade, de compromisso, né, de estar junto. E os discípulos ficam ali, parados, olhando para o céu. E aí vem 2 anjos e falam assim, gente da Galileia, por que vocês estão aí parados, olhando para o céu? Esse mesmo Jesus voltará, mas até lá, a vida continua, e o caminho precisa ser seguido. E aqui eles não estão dando uma bronca, um puxão de orelha, por eles estarem olhando para o céu. Eu percebo que aqui é um convite para maturidade, né? Como quem diz assim, olha, Jesus não vai ser substituído, mas o jeito de segui-lo agora mudou. Jesus esteve fisicamente presente o tempo inteiro com os discípulos, e os discípulos dependiam dele para tudo, para tudo. E agora, sem a presença de Jesus, eles teriam que ter responsabilidades. Ter essa maturidade de entender essas responsabilidades. E a gente, por muito tempo, na nossa caminhada cristã, a gente foi ensinado a viver uma fé dependente, né? Dependente de líderes fortes, dependente de templos cheios, de respostas prontas, de promessas rápidas. Mas chega um momento em que Jesus some do nosso campo de visão. E não é porque Jesus nos abandonou, não. Mas é porque Ele quer que a nossa fé amadureça. E é nesse espaço de incerteza, de transição e de responsabilidade que a igreja nasce. Não com uma resposta pronta e triunfante, mas como uma tentativa de cuidar, de continuar com as mãos estendidas e o coração aberto. Na tentativa de manter viva a esperança no caminho de Jesus com os pés no chão. A igreja nasce quando a fé deixa de ser dependente e passa a ser compartilhada. E depois do impacto dessa ausência, os discípulos fazem algo muito necessário, porque aí vem uma igreja como memória viva e crítica do Evangelho, não como uma máquina religiosa. Então, a partir do momento que eles perceberam que eles não conseguiriam sozinhos, que eles teriam que se reunir, eles começaram a se organizar, né? E aí o versículo fala assim, naqueles dias Pedro se levantou no meio da comunidade e disse, irmãos e irmãs, o que estamos vivendo não é improviso. A Escritura já apontava para esse momento, houve uma ruptura dolorosa entre nós, uma ferida aberta, mas o caminho de Jesus não pode parar por causa dela.
E aí eles começaram a se reunir. E tenho certeza que o começo, como o texto mesmo fala, foi em casas, né? Salas. Então o número era pequeno, né? Eles se reuniam para orar. Isso faz parte um pouco da minha história também, da história do Daniel mais ainda. Mas eu também vivi esse momento em que a gente se reunia na sala da casa de um irmão nosso. E aí dali foi crescendo. Dali foi crescendo. E eles começaram a se reorganizar, né? Aí a igreja, ali naquele momento, ela nasce com muitas feridas abertas. E é importante a gente lembrar disso, porque a igreja não nasce perfeita. A igreja nasce para tentar continuar. E eles começam a se reorganiza a liderança, cuida do que foi quebrado, né? Não varrem os conflitos para debaixo do tapete, decidem escolher alguém, né, que estivessem com eles desde o início, alguém que conhecesse a história de Jesus, né, por dentro, que estivesse visto, ouvido e vivido junto aquela história. E aí a gente começa a ver o amadurecimento da igreja aqui. E algo que aparece que é essencial aqui, gente, é a memória. É a memória. Eles começaram a lembrar, porque todo esse texto é uma memória, né? Todo esse texto aqui, eles estão se organizando, mas trazendo à memória aquilo que Jesus ensinou para eles. E na tradição bíblica, memória nunca foi saudosismo. Não estou lembrando porque, ai, que legal que eu vivi aquele momento. Ai, como foi gostoso. Ai, como era legal porque era tão pequenininho, todo mundo ali, num casinho, ninguém tinha tanta responsabilidade, só se reunia, orava, chorava junto, abraçava um. Ah, muito bom. No judaísmo, preservar a memória é manter o sentido vivo. É manter o sentido vivo. A Páscoa, a gente não lembra para manter o sentido, né? Alguns outros memoriais, a ceia, né? Tudo isso, eles existem não porque o povo esquece, não é porque a gente vai esquecer, mas é porque o significado pode se desgastar com o tempo. E a gente celebra a ceia hoje, né? Hoje em dia, não hoje exatamente agora, hoje, mas hoje em dia, e não é porque a gente esquece que Jesus, ou esquece do seu amor, a gente não esquece de Jesus e nem esquece do seu amor, mas é porque o nosso discurso não seja vazio. Quando a gente celebra um aniversário de casamento, a gente não está ali celebrando porque a gente esqueceu do que aconteceu. Né, da cerimônia. Aliás, muitas vezes a gente esquece de alguns fatos, né, porque passa tão corrido o casamento que a gente esquece de alguns acontecimentos. Mas o principal, que foi o evento para celebrar o amor, a gente não esquece. E a gente está ali lembrando, por quê? Para que o significado do amor não se perca no meio da rotina, né, do cansaço, das crises que a gente vive rotinamente. E a igreja também é assim. A igreja, ela existe para preservar o significado original, pulsante do Evangelho, para que ele não se perca com o tempo, com o poder e com o cansaço. E quando os apóstolos decidem se reunir, se organizar, substituir Judas, né? Eles estão dizendo assim, olha, esse tesouro não pode morrer conosco. Precisa dar continuidade. E por isso a organização. E aí a gente começa, e às vezes a gente pode pensar que organizar, fazer, né, abrir instituição, abrir CNPJ, né, porque aí começou a proporção começou a ficar maior, e eles começaram a se organizar como instituição. Não era só mais um povinho reunido, né? Poucas pessoas reunidas num casebre.
tinham que se reestruturar, porque ali, naquele momento, já tinha mais de 120 pessoas, e a gente precisa entender e colocar essas pessoas, e fazer essas pessoas entenderem qual o significado da igreja, qual o significado dessa união. E aí, a gente não pode chamar isso, né, de uma burocracia vazia, porque isso é um cuidado para a continuidade. A gente sabe que o cristianismo, ele não é maior que a igreja. A gente sabe disso. Mas a gente deve à igreja a permanência da sua história. A gente deve à igreja a permanência dessa história. E você e eu, nós chegamos aqui porque alguém, antes de nós, decidiu permanecer, organizar, servir, sustentar uma comunidade. E aqui eu não estou dizendo que igrejas não têm falha. Como eu disse no início, tem sim. E a falha da igreja é quando ela fala de salvação, mas ignora a vida concreta. É quando ela anuncia o céu, o poder, mas ela silencia diante da dor da terra. É quando ela cresce em números, mas encolhe a humanidade. Por isso, preservar a memória é também corrigir o rumo, é também mudar a direção do nosso olhar. A igreja, ela existe para nos tirar de uma espiritualidade desencarnada, desconectada com a vida real. E ficar olhando para o céu e esperar que o céu resolva as dores da terra é muito fácil. Cultivar uma fé que ora, mas não se envolve, que canta, mas não se compromete, que crê, mas não se responsabiliza, é muito fácil. E a igreja, ela existe para nos lembrar que a fé cristã, ela é vivida aqui, na terra, no pé no chão, e que Deus é encontrado no próximo, é encontrado em mim, é encontrado em você. E que amar a Deus tem que passar necessariamente por amar as pessoas. E aqui eu vou pegar um trechinho da música do Gabriel Pensador, que fala assim: não adianta olhar o céu com muita fé e pouca luta. E um outro trechinho da música do Gilberto Gil, que diz assim: quanto mais longe da terra, mais longe de Deus. Porque há uma fé que não toca a vida concreta, ela atrai o evangelho que anuncia. Ela atrai o Cristo que ela está anunciando. E René Padilha, em seu livro Repensando a Missão da Igreja Integral, ele faz uma denúncia nesse livro também, né, de uma igreja que reduz o evangelho à experiência individual, à promessa futura, à espiritualidade privatizada. E aí ele diz assim: quando a fé se separa da vida, o evangelho é traído. E isso nos ajuda a ler, né, a nossa realidade. Porque a gente vê aí igrejas que acumulam recursos, enquanto pessoas passam necessidades. E aí a gente vê igrejas grandes aí, né, ricas. E dentro da igreja, os irmãozinhos, às vezes, com falta de uma cesta básica. Com falta de algo básico para a sobrevivência digna. Né? Discurso de prosperidades aí a rodo, né? E aí a gente vê um território marcado de precariedade. Igrejas que se silencia diante do racismo, né, da violência policial, né, da fome, da desigualdade. Então a gente percebe, né? E aqui eu não estou querendo demonizar nenhuma igreja, eu estou querendo só trazer e chamar a responsabilidade da nossa vida cristã, né? E aí, então a igreja, ela serve para nos desafiar,
e não para viver uma religião sem compromisso com o mundo. E o espaço onde a fé não pode... E esse espaço da igreja, ela não pode ser banalidade. Ela não pode ser discurso vazio, discurso raso. Ela não pode ser uma mensagem água com açúcar. Uma religião que anestesia. E aí entender que Deus não é propriedade da religião. Que o Deus de Jesus, ele não se limita a dogmas. Ele não se submete à capital. Não legitima opressões. Não se alia à violência. O nome de Deus é amor. E a sua imagem é o próximo, já dizia Frei Beto, né? E nesse sentido, a igreja, ela importa não para aprisionar Deus, mas para lembrar continuamente quem Ele é. Uma igreja que oprime o próximo trai o Deus que diz adorar, né? Então a igreja, ela não existe para proteger sua própria reputação. Ela existe para proteger o sentido do evangelho, impedir que o evangelho vire ideologia e lembrar continuamente quem é o Deus de Jesus. E quando a igreja perde essa função crítica, ela deixa de ser sinal do reino e passa a ser um instrumento de manutenção da injustiça. Ela pode até crescer em números, mas adoece em almas. E lá no texto de Atos, né, no 2, o discurso ali já começa a mudar de tom. Ele não fala mais de decisões institucionais. Ele fala da vida cotidiana. Aí a igreja ali, ela sai do céu vazio ao chão da vida. E traz uma fé que vira prática cotidiana. Quando o Espírito vem, a fé ganha corpo. E aí eles falam lá, eles se mantinham firmes, aprendendo juntos, compartilhando a vida, repartindo pão e preservando na oração. Repare aqui que a espiritualidade não é individual, ela é comunitária, ela é coletiva. Ninguém caminhava sozinho, o que era de um era colocado a serviço de todos, e quando alguém precisava, a comunidade respondia. E aqui não é uma romantização, não. Aqui é um posicionamento ético, é uma crítica profética. Eles não esperavam que o céu resolvesse tudo para eles. Eles tornaram respostas um para o outro. Então, eles se tornavam a resposta um para o outro. Eles se encontravam no templo, mas também nas casas. Comiam juntos, riam juntos, choravam juntos. E aqui, a fé desce do púlpito para a mesa. Do discurso para a vida cotidiana. E louvavam a Deus, não só com palavras, mas com o jeito de viver. E isso tocava as pessoas ao redor. E aqui, a fé, ela passa, né, de ser um discurso e vira vida compartilhada. Porque a igreja só funciona se eu levar a igreja lá para fora. Ela só funciona se as pessoas começarem a ver Cristo em minha vida. E aqui a comunidade, ela não nasce poderosa, mas ela nasce da necessidade. Ela não nasce da certeza, mas ela nasce da consciência de que atravessar a vida sozinho não faz sentido. Ela existe para dar continuidade ao projeto de Cristo. E qual que é o projeto de Cristo? O maior projeto de Cristo é que nós amemos uns aos outros assim como Ele nos amou. E ninguém nasce plenamente humano. Apesar da nossa biologia, a gente não nasce plenamente humano. Porque a gente aprende a ser gente convivendo com gente.
né? O isolamento desumaniza, a violência desumaniza, a indiferença desumaniza. E a comunidade de Atos aqui, a gente pode achar que é uma utopia. Aliás, toda vez que a gente menciona, a gente fala, nossa, essa igreja é muito perfeita. Como é que a gente vai fazer isso? Mas a utopia aqui, ela não é uma fuga, né? É para dar um horizonte. É aquilo que nos impede de aceitar a brutalidade como normal. E a igreja também, ela existe aqui para não deixar a maldade correr solta, né? Para não se calar diante do ódio, e é para lembrar todos os dias que a vida importa. E ela está aqui para que o bem não fique em silêncio. E ali, quando a igreja reparte o pão, visita, acolhe, escuta, cuida, ela ajuda as pessoas a se reconstruírem, ajuda a abandonar vícios, resgatar dignidade, aprender virtudes e fazer caminhos. E a igreja, quando é saudável, quando ela funciona, e aí a gente não diz um funcionamento perfeito, porque não existe a igreja perfeita e nem funcionamento perfeito. Quero deixar bem claro, para que a gente entenda que quando a gente lida com gente, não existe perfeição. E não existe manual. Não existe receita pronta, não existe receita certa. Mas é para entender que ninguém se forma sozinho. E que há coisas que não conseguimos ser sozinhos, e essa coisa é a igreja. A igreja não se forma sozinha. A fé precisa de gente, precisa de encontro, precisa de mãos, precisa de vozes, precisa de corpos. E a gente não precisa concordar em tudo. Mas a gente precisa apenas diminuir as distâncias. O suficiente para a gente se enxergar. O suficiente para a gente se reconhecer. O suficiente para a gente se abraçar. E aí a gente precisa... Agora eu percebi que eu falo bastante aí, hein? Daniel fala, você fala muito e aí? É? Eu já prestei atenção que eu falei umas 2 vezes, 3 vezes, né? E por isso, não faz sentido a igreja, ela ser um consumo ocasional. O propósito nunca foi sermos apenas ouvintes. Deus nos chama para sermos parte viva, né, da memória, da missão, da continuidade, do projeto de Cristo. E esse projeto precisa de mãos, de vozes, de presença, de compromisso. E não é para repetir o que aconteceu no passado, mas é para renovar o evangelho no presente. O projeto de Cristo não foi feito de pessoas perfeitas e nunca será, como eu disse. A igreja, ela é formada por pessoas imperfeitas tentando seguir um Cristo perfeito, diz Philip Ewans. E é isso. Ela não é um lugar dos resolvidos. É um lugar dos que decidiram não atravessar a vida sozinha. A vida em Cristo, a vida em comunidade, a vida em irmãos. Ela existe e é uma verdade muito simples. Porque nós, separados, nós somos muito mais vulneráveis.
Assim como os soldados, né, que vão para a guerra, que vão para combate, se eles ficarem muito separados, a baixa é imensa. Então, por que continuar? Por que continuar caminhando juntos? Se a igreja tem tanta falha, né? Se a igreja é tão problemática. Quem gosta de problema humano são os psicólogos, né? E psicólogas. Adoram um problema humano. Então, por que a gente precisa caminhar? Se lidar com gente é tão problemático. E a gente segue, porque a igreja não é perfeita, mas porque desistir dela é deixar que a descrença e a indiferença ocupem o lugar da comunidade. Continuar, por quê? Porque ainda a gente encontrando sentido, ainda a vida sendo cuidadas, ainda pão sendo repartido, ainda a gente aprendendo a amar. E a igreja, ela ainda importa não pelo que diz ser, mas pelo que ela se dispõe a tentar ser. E talvez a igreja seja isso. Um lugar onde ninguém tem todas as respostas, mas onde ninguém precisa caminhar sozinho. Um lugar onde nem tudo faz sentido, mas um espaço onde o sentido não é abandonado. E talvez caminhar juntos seja menos sobre concordar com tudo e mais sobre não soltar a mão. A mão quando a estrada fica dura. E entre a nuvem e o chão, entre o cansaço e a esperança, seguimos sim. Não porque sabemos exatamente para onde a gente vai, mas porque sabemos com quem iremos. E que Deus venha realmente nos ajudar a não desistir da igreja, mas também a não nos conformarmos com qualquer igreja. Porque eu não quero qualquer igreja. Eu quero a igreja de Cristo. A igreja que está ali, olhando para mim, cuidando. E eu creio que vocês também pensam assim. Eu preciso de um espaço onde eu seja acolhida, da maneira que eu sou e como eu estou. Porque é assim que a igreja de Cristo funciona. Nós somos um corpo. Nós somos um corpo, unidos. E sem uma parte desse corpo, a igreja fica manca. A igreja fica faltando algo. E como o primórdio dos mandamentos de Jesus foi: amai-vos uns aos outros assim como eu te amei. A igreja ainda é um espaço em que o amor de Deus se conclui. Não somos perfeitos. E também eu não quero ser perfeita. Porque a perfeição, ela só traz dureza. Você ser perfeito faz com que o amor de Deus seja barrado. Sabe por quê? Porque você acha que você não precisa de mais nada. Porque quando a gente é perfeito é isso. Eu não preciso de mais nada. Eu me basto. E Cristo, Ele não veio para os perfeitos. Ele veio para os vulneráveis. E aqui eu não falo só vulnerabilidade de situação econômica, eu falo vulnerabilidade de humanidade. Então é essa igreja que eu quero caminhar junto. É com essa igreja que eu quero viver.
Porque independente das minhas fragilidades, independente das minhas vulnerabilidades, existe o Cristo verdadeiro, o Cristo que ama, independente da sua condição. Eu quero orar com vocês nesse momento. Eu queria que você ficasse em pé e que você colocasse a sua vida diante de Deus neste momento. Feche os seus olhos. Abra o seu coração neste momento. E se você é uma dessas pessoas, você que está nos assistindo, você que está aqui também, que a igreja não fazia mais sentido ou não faz mais sentido para você, o Espírito Santo de Deus, o fogo que acendeu naquele local para aquelas pessoas instituírem a igreja, eu quero que você traga à memória esse sentido do Evangelho. O sentido de uma igreja que não é perfeita, que não busca perfeição, mas que quer continuar trazendo o Evangelho da Boa Nova, o Evangelho de Cristo. Senhor Jesus, nem sempre a gente sabe o que fazer, quando a gente às vezes percebe o céu distante, e quando o Cristo que a gente ama se afasta, não está mais visível aos nossos olhos. Confessamos que muitas vezes a gente fica parado, olhando para o alto, esperando respostas prontas, sinais claros, soluções imediatas, enquanto a vida segue pedindo cuidado, presença e compromisso. E aqui eu peço, Jesus, ensina-nos a baixar o nosso olhar, tirar o nosso olhar somente do céu, mas trazer para a terra, e perceber que o seu Espírito Santo continua soprando aqui neste lugar, no chão da vida, no partir do pão, na escuta paciente, no abraço possível e na comunidade que insiste em permanecer. Cura as feridas, Pai, de quem se decepcionou com a igreja, as feridas que a igreja causou em nós, por discursos que oprimiam, por silêncios que nos adoeceram. Mas não nos deixe desistir do sonho que nasceu do seu amor. Ensina-nos a ser comunidade viva, perfeita, não perfeita, aliás, mas comprometida sim, Jesus. Que sejamos igrejas verdadeiras, Pai. Não igrejas de espetáculo, mas uma igreja de presença. Não de poder, mas de cuidado. Não de muros, mas de mesa, que abraçam e que está aqui na horizontalidade com as pessoas, no tete a tete, no abraço. Faz de nós, Senhor, uma igreja que não se fecha, que não se vende, que não se cala, mas que aprende, que cai sim, mas que se levanta e continua caminhando. Que sejamos testemunha do seu poder, não de poder apenas, mas da sua graça, não da perfeição, mas da sua misericórdia, não da fuga do mundo, mas do cuidado com ele. E dar-nos coragem, Pai, sabedoria para continuarmos caminhando juntos e juntas, mesmo com a nossa fé frágil, mesmo com a nossa esperança cansada, mesmo com nossos passos pequenos. Transforma tudo isso, Senhor, num sinal do seu reino, e que o Espírito Santo nos sustente
nos sustente nesse chão da vida, que é onde o reino começa toda vez que a gente escolhe amar. E é isso, Pai, que nós te pedimos. É isso, Pai, que que necessitamos. Que o seu reino fale em nós, toda vez que a gente escolhe amar. Que a sua imagem esteja em nós, toda vez que a gente escolhe amar. Amém.